Pois bem, depois de 10 aulas, né, vendo as promessas e tudo aquilo que envolve a salvação, né, a chegada do Salvador, agora nós chegamos finalmente nos acontecimentos ali da chegada de Salvador, a encarnação, né, do nosso Salvador. Na aula passada nós terminamos falando sobre uma das profecias sobre o Salvador, que estava relacionado àquele arauto, né, aquela pessoa que viria proclamando a chegada do rei, né? Então nós vimos, né, que João Batista foi anunciado foi anunciado o nascimento dele. Seu pai era um sacerdote. E nós temos, né, uma confirmação um pouquinho mais na frente da Bíblia que realmente João Batista era essa pessoa, né, que em Mateus 3 fala que ele estava ali pregando no deserto e ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem básica de João Batista, falando que o rei estava chegando, né, o Salvador estava chegando, e pedindo para o povo se arrepender de seus pecados. Então ele fez isso basicamente todo o ministério dele. Essas são as coisas que nós vimos, né, sobre o Salvador, sobre a pessoa dele, os acontecimentos relacionados com ele. Então nós vamos agora ver alguns textos da Bíblia que mostra, né, que confirma esses acontecimentos, tá? Todos esses daqui nós vamos começar a ver agora um por um. Vamos lá então para Lucas. Aqui. Lucas 1, né, vamos ler alguns textos já pulado um pouquinho para irmos diretamente, né, aquilo que a gente tem por objetivo da aula. No capítulo 1 todinho ele vai estar narrando ali o nascimento de Jesus. Nós vamos destacando então alguns pontos. Vamos ler então esse pedaço aqui, depois a gente volta parte por parte. Capítulo 20, verso 26 diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Esse 6º mês, primeiro aí, o que significa esse 6º mês? É o 6º mês da gestação de João Batista. Quando João Batista estava no 6º mês de gestação, então o anjo Gabriel foi enviado para Galiléia, na cidade de Nazaré, né, continuando, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Uma coisa interessante aqui, já parando, né, essa questão de uma virgem desposada. Isso daí está relacionado ao sistema de casamento judaico. O que acontecia lá? Quando eles ficavam noivos, o que seria equivalente a nosso ficar noivo, né, ele já era considerado casado. Ele já era tratado, eles não conviviam ainda juntos, mas eles eram tratados já como marido e mulher. Até que um dia teria então o casamento efetivado totalmente, daí eles se uniriam. Então, quando se fala assim, a virgem desposada é dada em casamento, a ideia nos dias de hoje nosso, né? Por esse motivo, né, ela era virgem, não tinha tido relação ainda. Então ela diz isso claramente no seguinte. O verso 29 agora. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse anúncio do anjo a Maria já vai nos dar um monte de referências àquilo que nós vimos até agora. Primeira, né? Era uma virgem. Ela mesma declara aí, certo? E isso era muito comum, né? Era o correto, né? A relação sexual era só depois do casamento mesmo efetivado, com uma cerimônia debaixo das testemunhas, das autoridades, né?
Então ela era uma mulher virgem. Então era uma promessa que estava lá prevista pelos profetas. Segundo lugar, né? Conceberás, quer dizer, a Maria, uma mulher, vai dar à luz, mostrando que Jesus então era um ser humano descendente da mulher, como estava prometido lá no Éden, um descendente da mulher. Fala também, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, né? E lá no finalzinho chamado Filho de Deus. Então ele é Filho de Deus, era outra coisa que os profetas já tinham dito, né? Que ele era o que existia antes de todas as coisas. O anjo diz isso. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui diz que ele é herdeiro de Davi, né? E da linhagem de Davi. Ele é herdeiro de Davi e da linhagem de Davi. Depois nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Outra promessa, o reinado do Salvador, do Messias, não teria fim. O anjo enfatiza isso também. O nome, chamarás pelo nome de Jesus, né? Tem nesse texto, como um outro texto aí mais à frente também, quando o anjo vai falar com José a respeito do nascimento, da gravidez de Maria, né? Porque José ficou assim meio em dúvida sobre essa história que Maria contou, né? Mas o anjo foi até José também, e para José ele disse isso, né? Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Lembrando, né, que nós vimos que Jesus quer dizer Deus é salvação, né? Em grego, Deus é salvação, é Jesus, e em hebraico é Josué, quer dizer a mesma coisa, Deus é salvação. Outra coisa, né? Nasceu em Belém. Lá diz que nasceu em Belém. A profecia diz que ele nasceria em Belém. Mas aqui diz que no 6º mês o anjo foi enviado para a cidade de Nazaré. Então não está batendo, né? Aí nós estamos em Nazaré. Maria morava em Nazaré. Mas, como Deus havia dito que ele nasceria em Belém, então Deus mexeu os pauzinhos, né? Para que ele chegasse a nascer em Belém. Como que foi isso? Através de um decreto de um recenseamento convocado por César Augusto. Lá em Lucas 2, né? Todos iam alistar-se, verso 3, cada um a sua própria cidade. Não era um recenseamento comum, que ela ia na casa da pessoa e ela preenchia as fichinhas, né? A ordem de César Augusto é que a pessoa fosse na sua cidade natal para fazer o recenseamento. Então o que aconteceu? José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Maria era da descendência de Davi e José também, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Essa história, né, todo mundo conhece. No Natal a gente representa, né, o mundo inteiro, né, quase, né, comemora isso, tem a manjedoura, tem toda aquela história que nós conhecemos. Mas o fato importante é que, por causa desse decreto, Jesus nasceu em Belém, cumprindo então a profecia. Então, de tudo isso que o anjo falou, né, esses acontecimentos aí, nós temos toda essa lista de coisas, né, sobre o Salvador, né, que nós vimos à esquerda e à direita, aquilo que a gente estava esperando que acontecesse. Existem algumas coisas aqui que nós temos que provar se é verdade ou não. E daí nós vamos voltar lá para a primeira aula, naquele quadrinho que eu falei para vocês, que nós temos uma fé fundamental, né, que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo mais, todas as outras doutrinas, nós vamos então estabelecer sobre a Bíblia. Ela que vai provar para nós, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus. A Bíblia disse agora que Maria era virgem, então está provado pela Bíblia que ela era, certo? Então nós vamos ver agora algumas coisas
Se está provado ou não está provado. Que ele era filho de Maria, nós já vimos. Né? Nascerá de uma virgem, filho de Maria, virgem, vimos. Nasceu em Belém, vimos. Reinará para sempre, isso a gente não tem como comprovar ainda, certo? Isso é o tempo que vai dizer. Né? Até quando, se é para sempre, até o fim. Então, só no fim nós vamos poder comprovar essas coisas. Será precedido por um profeta, um arauto, né? E nós vimos também João Batista. Então vamos agora tentar provar na Bíblia essas coisas que estão faltando aí. Por exemplo, ele é mesmo da linhagem de Davi? O anjo disse que é, e a Bíblia vai provar que ele é. Então nós temos duas relações de descendência aí na Bíblia. Em Mateus tem uma, e depois em Lucas tem outra. Se você olhar, vou pôr as duas aqui agora, uma do lado da outra, você vai ver que não bate, né, uma com a outra. Começa em Davi e termina em José, as duas, mas uma é diferente da outra. Por que isso? A Bíblia errou? Não. Como sempre, ela é inerrante, ela não erra. Né? O que temos aqui é que na esquerda, né, essa parte de cá, nós temos a descendência de José mesmo, o marido de Maria, da linhagem de Davi, a linhagem dos reis de Davi. Então, aí no texto de Mateus vai estar citando todos os reis de Israel. Davi, Salomão, Roboão, né, quando o reino foi dividido. Daí vem, até Joaquim, né, que ele vai ser levado cativo. Depois acaba o reino de Israel, eles são levados para o exílio, voltam depois para sua terra, mas não tem mais um governo próprio. Mas a linhagem do trono de Davi continua, certo? É mais ou menos aqui nem aqui no Brasil. Nós temos a linhagem lá de Dom Pedro, né? Orleans e Bragança, né? Nós temos quem seria o rei se aqui fosse um império ainda. Então, da mesma maneira, né? O povo de Israel manteve quem seria o herdeiro de Davi. Então vai indo, vai chegar nesse Jacó aqui, que é pai de José, que é marido de Maria. E outro lado é a descendência de Maria, a ascendência, né, de Maria. Não vai ser citado o nome dela, porque não se citava o nome da mulher, né, na descendência. Então, o costume dos judeus, eles colocaram José aqui representando Maria. Então aqui nós vamos ter uma outra linhagem, mas que vai chegar a Davi também, né? Natã era irmão de Salomão. E aí tem vários nomes repetidos aqui, né? Nomes comuns de serem usados, que Salatiel e Zorobabel, na mesma sequência daqui, mas é uma coincidência de nomes só, não são as mesmas pessoas. Então essa é a linhagem de Maria, vocês vão ver que é bem mais completa, porque aqui está a descendência direta, né? Do lado do outro lado é só a descendência dos reis. Então não era pulava, eles pegavam um ou outro, né? Então tem menos nessa de esquerda. Mas isso é o que a Bíblia fala, e está aí a relação, né, de quem eram os ascendentes de Maria e tanto de José, que era o pai oficial de Jesus aqui na terra. Se ele for rei aqui, é porque, né, ele era filho de José, né? José era da descendência de Davi. Então ele é descendente de Davi, da linhagem real de Davi, e aqui está a prova, né, todas as descendências. Então, completando o quadrinho, nós vemos então que ele é da linhagem de Davi. A Bíblia dá toda a relação dos seus ancestrais. Agora, a Bíblia afirma que ele era um homem. Jesus é um ser humano de verdade? Então é isso que nós vamos ver agora. O que a Bíblia mostra, que nos prova que Jesus era de fato ser humano. Por que isso? Porque existiu muitas heresias, né, que afirmavam que Jesus não existiu. Assim, não era uma pessoa, um ser humano, ele era uma imagem, ele era tipo um fantasma, né, uma coisa não natural.
Então isso é heresia, né? Nós cremos que Jesus era um ser humano real, completo, de verdade, com todas as características de um ser humano. Então nós vamos ver isso agora. Primeira parte, ver que Jesus era mesmo um ser humano. Provas da humanidade de Jesus. Tem muitos textos aqui agora, tá? Vou passar para vocês, porque não dá tempo de ficar olhando, esperando abrir e tal. Então, primeira prova, a questão física, né? A questão de um ser humano no aspecto físico. Ele foi gerado, nasceu e cresceu, certo? Isso nós já vimos, né? Que ele foi gerado, que ele nasceu. Fome, uma característica do ser humano. Quando não come, tem fome. Em Mateus 4:2, num episódio lá que nós vamos ver mais na frente, fala que Jesus, após ficar 40 dias e 40 noites, teve fome, e muita fome. Então, provando que ele era um ser humano que tinha necessidades de alimentar-se. João 4 diz que ele ficava cansado. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então é finalzinho, meio da tarde ali, ou melhor, hora sexta é meio-dia. Jesus, cansado, né, da viagem, como um ser humano natural, se cansa depois de andar muito tempo a pé, ele também ficava cansado. Ele dormia, certo? Teve uma tempestade, uma vez, uma história lá quando Jesus vai acalmar a tempestade, o barco estava balançando, mas Jesus estava dormindo de cansaço. Como que ele recuperava o cansaço dele? Dormindo, como um ser humano. Ele precisava fazer isso porque ele era um ser humano. Tinha sangue. Quando ele morreu, depois que ele morreu, foi ferido o lado dele, né, para confirmar se ele tinha morrido, e saiu essa sangue com água, né? É igualzinho aquele que sai da carne quando a gente compra, né? Que fica aquele sangue, que não é sangue aquilo na verdade. Aquilo é uma transformação que a carne transforma, o músculo, né? Transforma para virar uma carne comestível. Aquele sangue misturado com água, aquela coisa vermelha, aquela água, aquilo que não é sangue na verdade, né? Mas é a prova de que era um ser que veio de um ser que tinha sangue correndo, tinha músculos, e eles, depois da morte, vai transformar nesse sangue com água. Então Jesus tinha isso. Agora a parte emocional. O ser humano tem a parte física e tem a parte emocional. Aqui Jesus, em Lucas 19, quando ele viu a cidade de Jerusalém, e sabendo o que aconteceria com a cidade, ele chorou, né? Ele tinha emoções. Tem outro relato da Bíblia, quando um amigo dele morre, Lázaro, né? Antes dele ressuscitá-lo, ele chorou também, ele com comoção, pela toda a situação que estava ali. Então Jesus tinha essa parte emocional do ser humano. Ele chorou, uma delas. Então, né, eu acho que isso tudo aí já é suficiente, né, para mostrar que Jesus era um homem completo, 100% ser humano, 100% homem. Qualquer pessoa que tem essas coisas é um ser humano, né? Então, ele é 100% humano. Agora vamos lá para baixo um pouquinho. É realmente divino? Vimos que ele era um ser humano, mas será que ele é realmente filho de Deus? É outra heresia que circula, né? Que ele não é o filho de Deus, que ele é um anjo especial, que ele é, né, sei lá, a maior heresia que se tem hoje a respeito de Jesus, mais divulgada, vamos dizer assim, no meio considerado evangélico, embora não seja evangelho, é dos testemunhos de Jeová. Eles não consideram Jesus como filho de Deus. Jesus é uma criatura criada por Deus, mais ou menos no mesmo nível de Satanás. Teria mais ou menos assim, um anjo especial, um semideus, como eles costumam
até dizer quase Deus, mas não é Deus. Então nós cremos que ele é próprio Deus, e nós vamos ver na Bíblia porque nós cremos isso. Provas da divindade de Jesus. O testemunho, quer dizer, o que falavam sobre isso, né? Qual que eram as palavras das pessoas? João Batista, ele afirmou isso. João 29 e 30, no finalzinho, né? Ou melhor, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Jesus nasceu depois de João Batista, mas João Batista disse: ele já existia antes de mim. Então João Batista afirmava, né, que ele era Deus. O próprio Jesus falou, né? Perguntaram os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Né? Porque Jesus falou isso. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo, né? Antes de Abraão. O próprio Jesus afirmava que ele era Deus, né? Até ele usa essa expressão, eu sou, né? Uma coisa que era meio forte para os judeus, quando falava só essa palavra, eu sou, sem completar. Então, o próprio Jesus afirmava que ele era filho de Deus. Os demônios, né? Os anjos caídos afirmavam. Mateus 8. Tendo ele chegado a outra margem, né, a terra dos Gadarenos, outra margem do Mar da Galileia, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os diabos reconhecendo o quê? Que Jesus era o Filho de Deus e que eles tinham um tempo que eles seriam atormentados, né? Que eles seriam condenados, lançados no abismo, né? No lago de fogo. Mas ele falou: mas não é agora, né? O demônio estava falando para Jesus mais ou menos isso. Não é agora que vai acontecer isso, o que você está querendo aqui conosco. Mas a gente vê aí que eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Então essa questão testemunhal, né, do que se falava dele, ele e pessoas e até os anjos. Agora vamos aos atributos de Jesus. O que ele fazia que se comparam às atividades, aos atributos de Deus. No princípio era o verbo, João 1:1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós temos uma referência a Jesus, a palavra verbo. Aqui, deixa eu ver se está aqui já, é isso. Logos, no grego, né? Então você vai ver algumas versões da Bíblia escrito no princípio era a palavra, em vez do verbo. Essa ideia de logos é aquela palavra que faz as coisas acontecerem. Existe até uma filosofia mundana a respeito desse logos. Então João está aproveitando essa ideia, né, e falando que esse é o logos, né? O verbo, o Filho de Deus, Jesus, né, era o verbo, o logos de Deus, e fala que tudo foi feito por meio dele. Ele era eterno, já estava antes do princípio, e que nada foi feito sem ele. Então ele é eterno e ele é criador. Outra coisa, ele podia perdoar pecados. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: e este blasfema? Por que os escribas, né, os mestres da lei, diziam que ele estava blasfemando? Porque só Deus pode perdoar pecados, né? E Jesus estava falando: eu perdoo os teus pecados. Então os judeus falavam: isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. Mas Jesus perdoava pecados, porque ele é Deus. Então ele podia perdoar pecados. Outra, conhecia os pensamentos, mas alguns escribas diziam consigo:
Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Essa é uma capacidade exclusiva de Deus, conhecer o pensamento humano. Só Deus pode fazer isso, né? Mas ninguém consegue entrar no nosso pensamento e saber o que nós pensamos. Só Deus. Então Jesus conhecia os pensamentos e prova que ele era Deus. Uma outra coisa importante, né? O aceitar adoração. Um leproso foi curado, né? Mas antes ele aproximou-se, adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então afirmou ele: creio. João. Opa, são duas histórias aqui, né? O leproso aproximando, adorou, né, a Jesus. Jesus não retrucou, não falou nada, porque isso era a norma. Se alguém viesse adorar um homem, ele deveria repreender essa pessoa e falar assim: adoração é só a Deus. Não é para nenhum homem aceitar adoração. Mas Jesus aceitou aí sem nenhum problema, porque ele era Deus. E João 9:38, outra história, né? Outra cura, em que a pessoa que foi curada vai afirmar que Jesus era filho de Deus e o adorou, e Jesus aceitou essa adoração. Então isso era uma prova também que ele era divino. 100% Deus, né? Mas não é só isso, né? Tem mais coisas que provam que ele era 100% Deus. Poder sobre a natureza. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos parecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Os discípulos, no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade, Jesus simplesmente falou: para, vento, e o vento parou. Então, poder sobre a natureza. Sobre as doenças, né? Aproximando-se um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Poder sobre os demônios. A Jesus repreendeu o demônio, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Sobre a morte, Lázaro, aqui, a história de Lázaro. Tendo dito isto, clamou em alta voz, né? Depois de dizer que Lázaro não estaria morto mais: Lázaro, vem para fora. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Tá? 4 dias depois de sepultado, né, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, poder miraculoso sobre a morte. Poder sobre as leis físicas também. Tendo navegado os 25 e 30 estados, né, uma distância, esqueci quanto que dá aqui, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Ele simplesmente foi andando em cima da água. Poder sobre as leis físicas. Ele quebrou ali uma lei da física. Ele é Deus, ele pode fazer isso. E ele veio andando sobre as águas. E que ele pertence à Trindade. Ele é Deus, 100% Deus. E uma das provas é que ele pertence à Trindade. 1 João 5,7, né, tem esse texto aí que fala que tem 3 que dão testemunhos no céu a respeito dos acontecimentos ali: o Pai, a Palavra, que é o Logos, o Filho, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então aí tem uma prova tanto que Jesus é pertencente à Trindade, como que a Trindade existe, né? Esses 3, eles são só um. Então é uma prova também que Jesus pertence à Trindade. Mas ainda, você negar a divindade de Jesus é a maior das heresias, vamos dizer assim. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
em outro capítulo, né? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então a gente vê a importância da questão da divindade de Jesus. No quadrinho nosso, né, nós vamos completar então mais essa linha aqui agora, falando então que Jesus é 100% divino. Está faltando ali ainda duas coisas, né? Que vai ser o assunto da próxima aula. Nós vamos estar vendo então sobre a questão de Jesus não ter pecado. Será que Jesus não tinha pecado mesmo? Então na próxima aula nós vamos ver isso e ver mais um pouquinho sobre a morte de Jesus e o que aconteceu ali. Mas o que eu gostaria só de realçar, quando nós dizemos que Jesus é 100% humano e 100% divino, nós estamos dizendo que ele assumiu a natureza humana, né, sem deixar de ser Deus, né, nem um momento. A Bíblia diz que ele se esvaziou do seu poder, da sua glória. Ele deixou de usar para si próprio, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele poderia fazer. Todas as capacidades, todo o poder. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus usando algum poder divino em benefício próprio. Tudo que ele vai fazer vai ser para os outros. Ele vai usar dos poderes divinos dele, mas não vai ser para ele, vai ser para os outros. Então ele continuou sendo Deus, fazendo parte da Trindade, e ao mesmo tempo ele assumiu a natureza humana, né, a parte material e a parte espiritual da natureza humana. Então ele era um homem completo, igual a nós, acrescido, né, da parte divina dele, que ele nunca deixou de ter.